Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Obrigado a todos vocês pelas mensagens, obrigado pelos convites que vocês têm feito a outras pessoas para que se inscrevam aqui no nosso portal. Se esse é seu caso, você está chegando agora, se inscreva, seja muito bem-vindo. Compartilhe os nossos vídeos também se você gostar. Olhe também, veja os nossos vídeos anteriores, tem muitas lives, muitas entrevistas interessantes e vamos seguir em frente. Se gostar, dê joinha, ative o sininho para receber também os nossos novos vídeos e vamos embora porque o Brasil não para, né? Gente, no nosso vídeo de ontem, que eu postei tarde, porque eu estou aqui nesse período diferente, porque eu fiquei muitos anos sem poder tirar umas férias, né? Por conta de ter uma atividade comercial, ter várias atividades, dar aula, enfim. E agora, com muitas coisas paradas, eu tive que desativar a empresa, então estou me dando aqui de presente, depois de muitos anos, uma folga aqui em lugares bem afastados do nosso país, né? Eu estou aqui hoje em Santa Catarina, aqui perto da Serra do Rio do Rastro, um lugar muito bacana, como eu já comentei no nosso vídeo anterior, mas aqui tem internet, então de vez em quando cai, sobe, vem, volta, mas dá para a gente estar antenado com as coisas que estão acontecendo no Brasil. E eu quero comentar com vocês alguns desdobramentos dos principais fatos no mundo e aqui no Brasil no dia de hoje também. Bom, para começar, eu quero fazer uma menção do título do nosso vídeo de ontem, né, que eu disse que Bolsonaro não manda, mas lidera imbecis. Gente, e a cada dia que eu assisto vídeos desse pessoal dos bolsonaristas nas redes, essa frase ela vai ficando cada vez mais realista, cada vez mais verdadeira, né? É impressionante como é que essa gente, eles não têm noção da realidade. É como se tivéssemos recebido aqui na Terra um grupo de marcianos que estão tentando entender como é que funciona a humanidade, o que é um ser humano, como são as relações entre os seres humanos, entre as instituições criadas pelos seres humanos. E tem muito estelionatário também, né? É gente que está ganhando dinheiro iludindo pessoas na internet o tempo todo, gente que acha que o mundo está sobre ataque de comunistas que estão infiltrados em todos os cantos. Existe uma teoria conspiratória global para transformar a humanidade em escravos. É gente assim que tem esse pensamento muito louco. E claro que quando eles vão fazendo esse tipo de situação, eles vão alimentando cada vez mais os seus seguidores. Gente que vai prestigiando isso, tem comercial, tem propaganda nos vídeos, eles vendem cursos. É um negócio descarado. Eles gostam mesmo de dinheiro. Então, não dá em sã consciência para a gente levar em consideração o que essa gente faz e fala. No entanto, são aquelas criaturas que eu nomeei ontem como imbecis que ajudam com que o nosso país fique travado numa espécie de pré-história que eles jogaram a pátria, né, e tentam manter a todo custo. E hoje eu estou lendo aqui dois artigos, um do Álvaro Costa e Silva, cujo título é Bolsonaro, o vagabundo eficiente, e outro da Cristina Serra, o instinto assassino de Bolsonaro. Nos dois artigos, a gente vê algumas linhas parecidas com algumas coisas que eu disse para vocês aqui nos nossos vídeos anteriores. Primeiro, como é que a gente pode esperar alguma coisa saudável, alguma coisa racional de uma figura insana, de um despreparado, de uma pessoa inculta, de um burro assumido, de um burro consciente? Como é que algo de nobre, algo de útil pode surgir no meio da política vindo de uma criatura como essa? Se vocês observarem, nesses artigos, há um histórico da vida de Bolsonaro. Um militar medíocre, um militar que não teve nenhum tipo de projeção dentro da sua carreira, e depois como político também passou a vida inteira como um político extremamente medíocre. Uma pessoa que encontrou na política um meio de ganhar dinheiro, de ascender socialmente. E aí quando ele percebeu, já tendo filhos, né, que isso era uma boca para poder também ganhar muito dinheiro, pelo menos para os padrões de um trabalhador brasileiro comum, aí ele foi enfiando todo mundo. Nunca ele pensou em ser presidente da República, portanto nunca se preparou para nenhum tipo de desafio, nunca estudou nada sobre educação, sobre saúde, saneamento básico, sobre economia, nada. Ele se bastava ganhando aquele dinheiro sem precisar bater ponto, sem precisar bater continência, sem precisar prestar contas e fazendo aquele servilismo com que ele chama de família militar, e angariando sempre votos nesse nicho. De repente as circunstâncias se colocaram de uma forma absolutamente surreal aqui no nosso país,
há implicações e envolvimentos de empresas e de interesses estrangeiros fomentando essa campanha de Bolsonaro e ele acabou virando presidente da República. Claro, estou resumindo aqui porque são muitos fatores que fizeram com que ele virasse o presidente da República. Mas o que esperar dessa criatura? Quando eu digo que ele não manda nada, é porque ele não manda nada mesmo. Ele virou as costas para a área da economia e entregou para a banca. E muitas pessoas perguntam, por que Bolsonaro não cai? E eu tenho dito o tempo todo aqui. E apesar de algumas pessoas já acharem, ontem eu estava vendo um vídeo do professor Vila, que ele já coloca o Bolsonaro assim, na marca do pênalti, né? Como se tivéssemos aqui no Brasil no início de um processo de destituição do Bolsonaro. Gente, vamos ser realistas, isso só vai acontecer se o mercado financeiro, se os bancos nacionais, os bancos internacionais, se os grandes meios de comunicação, se o agrobusiness, se esses pastores de meia tigela dessas igrejas empresariais que fingem que defendem pensamentos bíblicos, né? Se essa gente toda decidir que Bolsonaro deve ser destituído. Porque se isso não acontecer, nós ficaríamos sujeitos a manifestações extremamente massivas ou maciças, né, do povo brasileiro, o que está muito complicado agora diante das circunstâncias que nós todos sabemos. Então, o caminho mais comum é que ele permaneça, por incrível que pareça, até o final do seu mandato. O jogo, gente, na superestrutura da política e da economia, ele é muito bem desenhado. Mesmo nos Estados Unidos agora, quando Trump é expelido do sistema, de um certo modo, pelas grandes big techs, né, empresas de comunicação na internet, enfim, quando mesmo na campanha eleitoral ele recebeu muito menos dinheiro de Wall Street do que Joe Biden, para vocês terem uma ideia, o Biden recebeu 76 milhões de dólares e o Trump recebeu 16 milhões de dólares. Mas isso não significa que Trump era o inimigo do sistema. Há um revezamento. Eles criam toda essa disputa que chama a atenção do povo americano, mas no final da história quem ganha sempre é a banca. Há interesses de grupos que são fortalecidos com os democratas, há interesses que são fortalecidos com os republicanos, mas sempre são interesses corporativos e interesses empresariais que mandam na política nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, até eu vi uma entrevista um tempo atrás do Barack Obama para o Pedro Bial, onde o Pedro Bial perguntava alguma coisa sobre o Lula, que se ele achava que o Lula ainda era o cara. E o Barack Obama ele deu uma resposta muito interessante. Ele disse o seguinte: olha, você não consegue analisar um político, um governante, apenas por alguns dados. Você tem que conjugar o que foi a história da formação desse indivíduo enquanto pessoa, as suas amizades, a sua formação, a sua educação, o conjunto de fatores que estão funcionando numa sociedade e o tempo que esses fatores todos estão se sobrepondo, estão se misturando. Então, só a partir de pesar todos esses fatores é que você consegue examinar especificamente o perfil de um governante. Enfim, ele saiu meio pela tangente, mas ele fez um relato, né, que eu achei bastante interessante. Isso serve para a gente analisar Bolsonaro? Sim. Bolsonaro sendo esse político medíocre, esse ser humano medíocre, esse militar medíocre, figura totalmente inexpressiva, junto com um conjunto de pessoas que ele colocou para trabalhar com ele, trabalhar entre aspas, e mais os interesses econômicos do momento atual, a gente consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. De fato, ele continua sem mandar absolutamente nada. Ontem nós tivemos mais uma situação extremamente grave, eu não sei como é que esse troço está sendo repercutido hoje pelas redes, como é que os meios de comunicação vão tratar disso, que foi a declaração de Rodrigo Maia, que chamou o presidente da República de covarde e do responsável pelas mais de 200 mil mortes aqui no nosso país. Gente, isso não é pouca coisa. Bom, primeira questão que a gente deve analisar nessa declaração é: por que Rodrigo Maia só descobriu isso agora? Por que existem mais de 60 pedidos de impeachment contra Bolsonaro e eles não foram tirados da gaveta para serem discutidos? Isso tem a ver com aquelas primeiras questões que eu abordei aqui. Porque Bolsonaro, embora ele não mande absolutamente nada, ele entregou a área da economia para quem detém o poder de fato no nosso país. E esse pessoal está deitando e rolando. O Bolsonaro, quanto mais maluquice ele fizer... Aliás, a Cristina Serra, no
texto dela, ela fala mais ou menos isso que eu estou falando com vocês. Enquanto a banca estiver ganhando, ele vai ser mantido no poder. Bom, mas essa frase de Rodrigo Maia, embora ela não se preste ao impeachment de Bolsonaro de uma forma instantânea, mas ela sinaliza que um presidente de uma força política ou um líder de uma força política importante no nosso país está dizendo que ele é o principal responsável pelas mortes que estão acontecendo no nosso país. Sabe o que isso significa, gente? Mesmo que Bolsonaro não sofra o impeachment por conta disso, esse fato, essa percepção, isso será utilizado lá na frente para incriminar Bolsonaro, para que ele responda por essas mortes que estão acontecendo no nosso país. Ele e Pazuello, essa figura bizarra e outras tantas figuras que estão nesse governo que deveriam ter responsabilidades. O Tribunal de Contas da União já apontou uma série de responsabilidades que eles deveriam assumir e não assumiram, e várias omissões também que foram cometidas, se é que a gente pode dizer assim, né? Uma omissão cometida, durante esse período todo da pandemia aqui no nosso país. Então isso vai se prestar no futuro para incriminar o Bolsonaro, para colocá-lo nos bancos dos réus, ou no banco dos réus, diz bancos dos réus, porque são várias possibilidades judiciais, né? No campo da justiça eleitoral, da justiça criminal, da justiça civil, enfim. Então são vários bancos ali que o presidente fatalmente acabará sentando. Gente, eu estou falando com vocês assim mais rápido porque agora começou a chuviscar. Eu estou com o laptop aqui, aqui com vocês, estou fazendo aqui nosso portal do José Rural e às vezes não dá para combinar aqui com São Pedro, né? Então vou terminar nosso papo aqui, espero ter jogado questões aqui muito importantes, mas tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, não é para a gente desanimar, não. Aqui a gente não fica fazendo nenhuma projeção urubuzística, vamos dizer assim, da realidade. Não, a gente ao conhecer melhor quais são os fatores que dominam o nosso país, como é que funciona a política no Brasil e fora do nosso país, a gente consegue entender melhor e formular melhor ideias e entender melhor também quem são os futuros ou quem seriam os futuros candidatos do nosso país a enfrentarem todas essas questões e mudarem a realidade do nosso país, enfrentarem os grandes grupos, as grandes estruturas, as grandes amarras, os grandes atrasos que nós temos no nosso país, para a gente apontar um caminho para sermos também uma nação minimamente soberana, uma nação independente e que não seja pautada pelos interesses econômicos de pequenos grupos nacionais, grupos estrangeiros e que tem às vezes fantoches, pessoas medíocres, despreparadas, pessoas bizarras, ridículas que lideram um grupo de imbecis. Isso a gente vai ter que ter um fim, né, gente? Em algum momento. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!